Na vibrante cidade de São Paulo, onde 12 milhões de almas convivem entre as tradições ancestrais afro-brasileiras e a fé católica moderna, ocorreu um evento extraordinário que abalou os fundamentos da crença científica sobre a vida, a morte e a alma humana. O Brasil, uma nação onde 65% de seus 215 milhões de habitantes praticam o catolicismo, mas mantém profundas conexões psicológicas com as implicações umbandistas e espíritas sobre a reencarnação e o além, tornou-se cenário de um dos casos mais documentados e perturbadores de memórias de reencarnação infantil já registradas. Em 21 de março de 2024, no modesto bairro do Ipiranga, João Gabriel Santos Silva, de 3 anos, surpreendeu sua família ao falar detalhadamente sobre corridas de Fórmula 1, exigindo saber onde estava sua McLaren e insistindo, entre lágrimas de desespero, que precisava voltar imediatamente ao circuito de Interlagos. O que começou como uma manhã qualquer em sua pequena casa na Rua do Estado se tornaria um caso que desafiaria tudo o que a ciência moderna entende sobre consciência, memória e existência humana. Antes de entrar em mais detalhes, gostaria que se inscrevesse em nosso canal e desse um like. Assim nos ajudaremos a apoiar mais projetos sociais. Não pedimos dinheiro, apenas sua inscrição. João Gabriel nasceu em 21 de maio de 2021, filho de Maria Aparecida Santos, enfermeira de 31 anos do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, e Roberto Silva, mecânico de 34 anos que trabalha em uma oficina especializada em carros esportivos na Vila Prudente. O casal, casado há 9 anos, tentou conceber durante anos antes que a chegada de João Gabriel trouxesse imensa alegria. Desde o nascimento, João Gabriel parecia uma criança perfeitamente normal. Disse suas primeiras palavras em português aos 12 meses, deu seus primeiros passos aos 14 e não mostrou nenhum comportamento ou habilidade incomum que sugerisse que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Mas naquela fatídica manhã de março, tudo mudou de forma que deixaria sem palavras até mesmo os pesquisadores mais céticos. Maria Aparecida preparava o café da manhã na pequena cozinha, com o aroma de pão francês quentinho no ar, quando João Gabriel se movia com lágrimas nos olhos e uma expressão de profunda tristeza que parecia impossível para uma criança tão pequena. O que aconteceu em seguida gelaria o sangue de Maria Aparecida e mudaria sua família para sempre. "Mamãe", disse João Gabriel em português, mas com uma sofisticação vocabular completamente envolvente para sua idade. "Sinto muita falta das corridas. Por que o tiraram do meu carro? Preciso treinar para o próximo grande prêmio. O pessoal da equipe deve estar preocupado comigo." Maria Aparecida deixou cair a xícara que segurava. O som da porcelana se estilhaçando no chão de cerâmica ecoou pela cozinha enquanto olhava para seu filho em estado de choque. João Gabriel nunca havia demonstrado interesse pelo automobilismo, e os termos técnicos que usavam não faziam sentido para uma criança de 3 anos do Ipiranga. Mas João Gabriel continua falando, com sua vozinha trêmula, com uma emoção e sofisticação que pertence a alguém muito mais velho, muito mais experiente com as dores mais profundas da vida. A curva Tamburello estava terrível naquele dia, e eu sabia que algo não estava certo, continua João Gabriel com o olhar perdido, como se revivesse uma memória traumática. O carro estava instável desde os treinos livres. Senti que a direção não respondia como deveria, mas era impossível parar. Tinha que dar tudo pela vitória, pelo Brasil, pelos torcedores que acreditaram em mim. Os detalhes inquietantemente precisos de João Gabriel provocaram uma onda de terror em Maria Aparecida. Sem qualquer conhecimento prévio ou exposição aos fatos, a criança descreveu o circuito de Imola com uma precisão que posteriormente seria verificada por relatórios oficiais da FIA e testemunhos de pilotos presentes em 1º de maio de 1994, o dia em que Ayrton Senna da Silva morreu naquele terrível acidente na curva Tamburello. João Gabriel falou com detalhes perturbadores sobre o Williams FW16, sobre os problemas de estabilidade do carro e sobre seus desesperados esforços para manter o controle durante aquelas voltas fatídicas. Mencionou Roland Ratzenberger, referindo-se a ele como meu colega austriaco que morreu no dia anterior, e falou com notáveis precisões sobre os problemas técnicos que afligiam os carros naquele fim de semana em Imola, mas foi o profundo conhecimento de João Gabriel sobre os segredos pessoais e técnicos de Ayrton Senna que realmente convenceu Maria Aparecida de que algo sobrenatural e aterrorizante estava acontecendo em sua casa. Ele falou sobre sua infância em São Paulo, sua paixão pelo kart no kartódromo de Interlagos, e sobre como sonhava em ser campeão mundial desde os 8 anos de idade. O mais impactante de tudo foi quando João Gabriel apresentou Adriane Galisteu pelo nome completo, expressando um amor profundo por uma mulher que, segundo ele, trouxe felicidade aos seus últimos meses de vida. "Adriane me faz sentir como um homem normal, não apenas como um ídolo nacional", disse João Gabriel com uma sabedoria que parecia impossível para uma criança de 3 anos.
Ela me amava por quem eu era, não pelo que eu conquistei nas pistas. Os dias seguintes trouxeram revelações ainda mais inquietantes que fariam toda a família Santos Silva questionar tudo o que acreditavam saber sobre a realidade. João Gabriel começou a desenhar imagens surpreendentemente surpreendentes de carros de Fórmula 1, representando-os sempre com notáveis soluções técnicas. Passava horas chorando enquanto examinava esses desenhos. Questionava repetidamente quando poderia voltar a piloto. Quando Maria Aparecida mostrou esses desenhos à sua vizinha, Dona Conceição Oliveira, de 69 anos, professora aposentada que havia vivido no bairro por mais de 50 anos, a idosa percebeu imediatamente a semelhança com os carros da McLaren e Williams que havia visto na televisão décadas antes. Esses desenhos, declarou Dona Conceição à imprensa local, capturavam não apenas a aparência dos carros, mas de alguma forma sua essência, sua alma. Era impossível que uma criança de 3 anos tivesse tanta capacidade técnica e profundidade emocional. Conte-nos nos comentários de qual cidade e estado está assistindo. Adoramos nos conectar com nossa audiência nacional. Desesperada por encontrar respostas e cada vez mais assustada com o comportamento de seu filho, Maria Aparecida decidiu procurar a ajuda do Dr. Fernando Andrade Ribeiro, um prestigiado psicólogo pediátrico do Hospital Infantil Sabará em São Paulo. Dr. Ribeiro, doutor em Psicologia Infantil pela Universidade de São Paulo, USP, com mais de 20 anos de experiência no tratamento de transtornos comportamentais infantis, abordou inicialmente o caso de João Gabriel com ceticismo total. Quando Maria Aparecida me contatou pela primeira vez, revelou posteriormente Dr. Ribeiro em entrevista, assumi que se tratava de um caso de fantasia infantil, possivelmente influenciado pelo conteúdo televisivo ou de internet ao qual a criança havia sido exposta. Durante a primeira sessão, em 15 de abril de 2024, em sua clínica no bairro dos Jardins, Dr. Ribeiro realizou uma série de testes psicológicos para avaliar o desenvolvimento cognitivo de João Gabriel, sua capacidade de memória e possível exposição a influências externas. O que descobriu o deixou sem palavras e mudou radicalmente sua compreensão da consciência humana. João Gabriel demonstrou conhecimento de eventos, lugares e pessoas aos quais nenhuma criança de 3 anos teria acesso. Descreveu a riqueza de detalhes da configuração interna das instalações da McLaren em Woking, incluindo áreas privadas que não são abertas ao público e nunca foram fotografadas para revistas ou documentários. Falou sobre reuniões técnicas secretas, estratégias de corrida e relacionamentos pessoais que apenas membros da equipe conheceriam. Ainda mais inquietante, João Gabriel demonstrou reações emocionais completamente impróprias para sua idade e experiência. Ribeiro lhe mostrou fotografias de várias pessoas não identificadas. João Gabriel começou a chorar desconsoladamente ao ver imagens de Alain Prost e outros pilotos contemporâneos. Meu maior rival e meu maior amigo, soluçou. Alain me ensinou que a rivalidade na pista não significa ódio por ela. Respeitávamos um ao outro como gladiadores. Mas o momento mais aterrorizante chegou quando o Dr. Ribeiro, ainda cético, decidiu testar o conhecimento de João Gabriel com informações não publicadas. Casualmente e sem contexto, menciona o nome de Joseph Leberer, o fisioterapeuta pessoal de Senna. João Gabriel imediatamente se agitou e começou a falar em português com crescente desespero. Joseph sempre me dizia para relaxar antes das corridas, disse João Gabriel com suas mãozinhas tremendas. Ele sabia como meu pescoço ficava tenso durante os treinos longos. Na manhã de Imola, ele estava preocupado comigo. Disse que eu parecia mais tenso que o normal. Eu senti que algo ruim ia acontecer, mas não pude decepcionar o Brasil. Tínhamos que vencer ali. Esses detalhes, que coincidiram exatamente com relatos de Joseph Leberer, dados a pesquisador da FIA e nunca divulgados publicamente, convencendo o Dr. Ribeiro de que estava presenciando algo inexplicável pela ciência moderna. Ocorreu contatou com a doutora Mariana Costa Pereira, especialista principal do Brasil em reencarnação infantil e professora de parapsicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma doutora Pereira que dedicou 15 anos a documentar e estudar casos de crianças que afirmam lembrar de vidas passadas. Passa imediatamente do Rio de Janeiro para São Paulo para avaliar pessoalmente João Gabriel. Sua avaliação inicial, realizada durante 3 dias intensos em maio de 2024, revelou detalhes que questionariam os próprios fundamentos da ciência materialista. Em meus 15 anos de pesquisa, explicou a doutora Pereira, conheci mais de 150 casos de crianças que afirmavam ter memórias de vidas passadas. No entanto, o caso de João Gabriel é extraordinário não apenas pela especificidade e precisão de suas lembranças, mas também pelo profundo trauma emocional que carrega pelos eventos ocorridos há 30 anos, muito antes de seu nascimento. Doutora Pereira documentou que João Gabriel pôde identificar, sem ser questionado,
Mais de 30 pilotos de Fórmula 1 das décadas de 1980 e 1990 a partir de fotografias de diferentes épocas. Conhecia seus nomes, relacionamentos e dados pessoais que nunca foram divulgados em qualquer mídia acessível. Mais notavelmente, João Gabriel pôde distinguir entre fotografias autênticas e imagens alteradas ou compostas digitalmente, sempre identificando corretamente quais fotos mostravam o verdadeiro Ayrton Senna. O ponto de inflexão na pesquisa da Dora Pereira chegou quando decidiu realizar um experimento controlado no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Organizou uma visita de João Gabriel à coleção de automóveis históricos do museu, especificamente veículos relacionados com a história do automobilismo brasileiro. O que aconteceu durante essa visita, em 20 de junho de 2024, foi gravado em vídeo e posteriormente publicado por especialistas internacionais em psicologia infantil e parapsicologia. Assim que João Gabriel entrou na sala, que continha réplicas de carros de Fórmula 1 brasileiros, ficou profundamente agitado e começou a falar com uma eloquência impossível para sua idade. "Este país me deu tudo", disse João Gabriel apontando para uma réplica da McLaren MP48. "O carinho do povo brasileiro era minha maior motivação. Cada vitória era para eles. Cada pole position era um presente para minha terra natal. Voltei porque o Brasil precisa saber que nunca abandonei minha pátria, mesmo depois da morte." O caso tomou uma dimensão ainda mais extraordinária quando Doutora Pereira decidiu organizar um encontro secreto entre João Gabriel e alguém que conheceu pessoalmente Ayrton Senna. Através de seus contatos internacionais, especificações, uma videochamada privada com Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial e ídolo de Senna durante sua juventude. Uma conversa realizada em 15 de julho de 2024 e gravada com total consentimento de todas as partes, produziu evidências de que até mesmo os céticos mais ferrenhos tiveram dificuldade em ignorar. Durante uma ligação de 50 minutos, João Gabriel revelou conhecer conversas privadas, hábitos pessoais e momentos familiares íntimos que, segundo Emerson Fittipaldi, nunca foram compartilhados publicamente nem documentados de forma acessível. "Emerson sempre foi meu herói", disse João Gabriel a Fittipaldi em português perfeito, com uma carga emocional que sua jovem voz tornava inconcebível para sua idade. "Lembra quando conversamos sobre a responsabilidade de ser um piloto brasileiro? Você me disse que carregar as cores do Brasil era um privilégio e um peso. Essas palavras me acompanharam durante toda a minha carreira." Emerson Fittipaldi, visivelmente emocionado pelos isolamentos daquelas lembranças, confirmou que realmente teve conversas específicas com Senna sobre responsabilidade nacional e que havia expressado exatamente esses sentimentos sobre representar o Brasil durante encontros privados que nunca foram gravados nem compartilhados com ninguém. Mas talvez a evidência mais convincente surgiu quando João Gabriel começou a relatar detalhes técnicos específicos sobre os carros de Fórmula. Fim dos anos 1990, a criança falou com precisão de engenheiro problemas específicos do Williams FW16, incluindo falhas no sistema de direção assistida e questões aerodinâmicas que só foram descobertas durante investigações post-mortem. "O carro estava instável desde sexta-feira", explicou João Gabriel com um vocabulário técnico impossível para sua idade. "O sistema de direção assistida foi desligado para aquela corrida e o ajuste aerodinâmico causou perda de downforce na traseira. Patrick Head sabia que havia problemas, mas não tínhamos tempo suficiente para resolver tudo antes da corrida." Essas informações técnicas, que coincidem exatamente com os relatórios previstos da Williams Grand Prix Engineering nunca divulgados publicamente, deixaram os especialistas sem explicação racional. João Gabriel demonstrou conhecimento de engenharia automotiva que mesmo estudantes universitários de engenharia mecânica tinham dificuldade de compreender. Notícia do caso de João Gabriel começou a se espalhar nas comunidades acadêmicas e parapsicológicas internacionais, atraindo a atenção de pesquisadores de todo o mundo. Dr. Ian Stevenson, antes de sua morte, da Divisão de Estudos Perceptuais da Universidade de Virgínia, havia expresso interesse em casos brasileiros e seu sucessor, Dr. Jim Tucker, invejou uma equipe para avaliar João Gabriel. Uma equipe internacional incluindo psicólogos infantis, linguistas e até mesmo um especialista forense treinado em detectar enganos ou treinamento de crianças pequenas, realizou investigação durante 2 semanas com os protocolos científicos mais rigorosos. A pesquisa produziu resultados que desafiaram suposições fundamentais sobre consciência e identidade. O caso de João Gabriel representa um dos casos mais bem documentados e selecionados de memórias de vidas passadas infantis que já encontramos, relatou a equipe em suas descobertas preliminares. A especificidade, o controle emocional e a precisão verificável de suas lembranças
combinadas com sua total falta de acesso às informações que possui, sugerem que estamos diante de uma preocupação que a neurociência atual não consegue explicar. A pesquisa incluiu testes psicológicos sofisticados, exames neurológicos e até mesmo análise dos padrões de habilidades de João Gabriel durante episódios em que relatava memórias de cena. Usando tecnologia avançada de eletroencefalografia, EEG, a atividade neuronal em comum em regiões do cérebro de João Gabriel está associada à formação de memória de longo prazo e processamento emocional, padrões que são modificados incompatíveis com sua idade e experiência de vida. O caso atraiu a atenção da mídia nacional quando trechos das sessões de João Gabriel com pesquisadores foram publicados com permissão de sua família. Os principais veículos de comunicação do país relataram a cobertura da história, com reações que variaram de fascínio a ceticismo e foram eliminadas absoluta. No entanto, os mesmos observadores mais cínicos acharam que explicariam como uma criança paulista de 3 anos poderia possuir um conhecimento tão detalhado e preciso de eventos que ocorreram antes de seu nascimento. O impacto na família de João Gabriel foi profundo e complexo. Maria Aparecida Santos descreveu a experiência como milagrosa e aterrorizante ao mesmo tempo. Meu filho carrega consigo a alma de um dos maiores ídolos brasileiros, mas também sua dor, seu trauma, sua paixão insaciável pelas corridas. Algumas noites, João Gabriel chora até dormir, indo para voltar às pistas. Como mãe, parte meu coração vê-lo sofrer pelas perdas que aconteceram antes dele nascer. Roberto Silva, pai de João Gabriel, inicialmente teve dificuldades para aceitar, mas eventualmente a evidência o convenceu. No início, achei que Maria Aparecida estava ficando louca, admitiu. Mas quando João Gabriel começou a conhecer coisas sobre mecânica automotiva que eu nunca lhe ensinei, usando termos técnicos que eu mesmo mal conhecia, percebeu que estava lidando com algo além de nossa compreensão. De alguma forma, ele conhece motores de Fórmula 1 e falhas mecânicas específicas que podem ocorrer durante acidentes de alta velocidade. Esse conhecimento vem de outro lugar, das memórias de outra pessoa. A comunidade local do Ipiranga mostrou reações divididas. Padre Antônio Carlos Mendonça, pároco da próxima Igreja do Divino Espírito Santo, inicialmente expressou preocupação sobre as implicações teológicas da reencarnação, que contradizem a doutrina católica tradicional sobre o além. No entanto, depois de conhecer pessoalmente João Gabriel e testemunhar a sua profunda sensibilidade espiritual, começou a reconsiderar a sua posição. Esta criança possui uma profundidade espiritual que encontrei, mesmo em adultos que dedicaram suas vidas à fé, explicou o padre Mendonça. Embora a reencarnação não faça parte da doutrina católica, não posso negar que João Gabriel demonstre conhecimento e sabedoria que transcendem a experiência humana normal. Talvez Deus trabalhe de maneiras que nossa teologia limitada não consiga compreender completamente. O público brasileiro, em geral, acolheu a história de João Gabriel com sua característica de abertura aos mistérios espirituais. A rica tradição cultural brasileira de espiritismo kardecista, umbanda e crenças afro-brasileiras sobre ancestralidade criou um contexto cultural onde as afirmações de João Gabriel são vistas com respeito, em vez de ceticismo. Roberto da Mata, antropólogo cultural da Universidade Federal Fluminense, explicou: a cultura brasileira sempre demonstrou que a fronteira entre a vida e a morte é mais tênue do que sugere o materialismo ocidental. O caso de João Gabriel ressoa com nossas implicações culturais mais profundas sobre continuidades da consciência, além da morte física e a possibilidade de almas retornarem para completar assuntos espirituais inacabados. À medida que João Gabriel cresce e se desenvolve, pesquisadores monitoram cuidadosamente como suas memórias evoluem e se iniciam um desvanecer, como tipicamente ocorre em casos de reencarnação infantil por volta dos 7 ou 8 anos. No entanto, seu caso já contribuiu significativamente para nossa compreensão da consciência, memória e possibilidade de sobrevivência além da morte física. As implicações internacionais do caso de João Gabriel vão muito além da curiosidade acadêmica. Se suas memórias são autênticas, fornecem evidências convincentes de que a consciência pode sobreviver à morte física e que algum aspecto da identidade pessoal persiste além do túmulo. Isso representaria uma das descobertas mais significativas da história humana, fundamentalmente desafiando suposições materialistas sobre a natureza da mente e da realidade. Para a comunidade do automobilismo brasileiro, o caso de João Gabriel representa tanto uma oportunidade quanto um desafio. Embora a Confederação Brasileira de Automobilismo não tenha feito declaração oficial sobre as declarações de João Gabriel, fontes próximas ao esporte manifestaram interesse no caso. A possibilidade de que Senna tenha recuperado a consciência de alguma forma pode trazer consolo àqueles que o amaram.
mas também reabre e questionou e levanta questões sobre assuntos inacabados em sua vida. Um dos aspectos mais emocionantes do caso surgiu quando João Gabriel foi levado ao Autódromo de Interlagos pela primeira vez. A criança imediatamente reconheceu cada curva do circuito, referindo-se a elas pelos nomes técnicos corretos e descrevendo estratégias específicas de ultrapassagem que Senna usou durante suas corridas vitoriosas em casa. A curva do Senna sempre foi especial para mim, disse João Gabriel, parado no local onde hoje existe uma estátua do tricampeão mundial. Era ali que eu realmente sentia a energia do público brasileiro. O som da torcida me dava forças extras nas últimas voltas. Interlagos era minha casa, meu santuário. Os funcionários do autódromo que acompanharam a visita ficaram com o conhecimento detalhado da criança sobre as modificações na pista que ocorreram ao longo dos anos, incluindo mudanças que foram feitas após a morte de Senna. Quando questionado sobre como sabia dessas alterações, João Gabriel simplesmente respondeu: "Eu observo daqui de cima. Nunca realmente deixei este lugar." Talvez o aspecto mais perturbador do caso seja a descoberta de que João Gabriel possui algumas características físicas que ecoam, como o de Ayrton Senna. Embora não haja semelhança facial óbvia, a criança demonstra reflexos específicos rápidos e progressivos que impressionam até mesmo especialistas no desenvolvimento infantil. Dr. Carlos Eduardo Bernardes, neurologista pediátrico do Hospital Albert Einstein, transferiu testes específicos de tempo de ocorrência em João Gabriel. Os resultados são estatisticamente impossíveis para uma criança de sua idade, relatou Dr. Bernardes. Seus reflexos neuromotores estão no nível de um atleta profissional adulto. É como se seu sistema nervoso tivesse sido treinado por décadas de condicionamento de alta performance. Mais intrigante ainda, João Gabriel demonstra uma compreensão instintiva de dinâmica veicular que desafia a explicação. Quando instalado em simuladores de corrida específicos para adultos, a criança compreende intuitivamente conceitos como transferência de peso, pontos de frenagem e linhas ideais de corrida, conhecimentos que normalmente levam anos para serem dominados. O caso de João Gabriel tem implicações profundas para a comunidade científica brasileira, historicamente mais abertas a observações paranormais do que suas contrapartes em outros países. O Brasil, lar do espiritismo kardecista e de tradições mediúnicas ricas, oferece um ambiente único para estudar conclusões de reencarnação sem o preconceito científico que frequentemente caracteriza pesquisas em outras culturas. Doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, comentou sobre o significado do caso. João Gabriel representa uma oportunidade única para a ciência brasileira. Liderou pesquisas sobre consciência e sobrevivência. Universidades brasileiras, incluindo USP, UFRJ e UFMG, estabeleceram um consórcio de pesquisa para estudar o caso de João Gabriel usando metodologias científicas rigorosas. O projeto, financiado pelo CNPq e pela FAPESP, representa o maior estudo científico sobre reencarnação já em andamento na América Latina. Antes de concluir esta incrível jornada, inscreva-se em nosso canal e compartilhe esta história com outras pessoas que possam encontrar significado na extraordinária experiência de João Gabriel. Caso de João Gabriel Santos Silva destaca-se como um dos exemplos mais documentados e comoventes de memórias de reencarnação infantil já registradas. Seja da perspectiva de pesquisa científica, crença espiritual ou simples curiosidade humana, sua história nos desafia a questionar suposições fundamentais sobre a natureza da consciência, identidade e possibilidade de vida após a morte. Nas ruas movimentadas de São Paulo, onde a sabedoria ancestral encontra o ceticismo moderno, uma criança de 3 anos ainda carrega as memórias, emoções e paixão inacabada de um tricampeão mundial que morreu jovem demais, longe demais de sua amada pátria. O caso de João Gabriel nos lembra que os mistérios mais profundos da existência humana nem sempre podem ser explicados apenas pela ciência, e que, às vezes, as verdades mais profundas emergem através das vozes inocentes de crianças que lembram o que o resto de nós esqueceu. A pesquisa sobre as extraordinárias observações de João Gabriel continua, com pesquisadores de todo o mundo colaborando para compreender as implicações de seu caso para a nossa compreensão da consciência, memória e identidade humana. Seja qual for a explicação definitiva para suas memórias extraordinárias, João Gabriel Santos Silva já conquistou um lugar nos anais da pesquisa parapsicológica como evidência viva de que a história humana pode ser muito mais complexa e misteriosa do que jamais ousamos imaginar. Ao concluir esta notável investigação, resta uma pergunta: se João Gabriel realmente carrega a consciência de Ayrton Senna, que outras almas podem estar entre nós, trazendo memórias de vidas que pensávamos perdidas para sempre? Em um mundo onde ciência e mistério se entrelaçam, talvez as maiores descobertas ainda estejam por vir.
através das vozes de crianças que lembram o impossível. O Brasil, terra que deu ao mundo um dos maiores pilotos de todos os tempos, agora pode ser o berço de uma das descobertas mais revolucionárias sobre a natureza da consciência humana. E tudo começou com as lágrimas de uma criança de 3 anos que se lembrava de acelerar a 300 km pelas curvas de Imola, carregando não apenas os núcleos verdes e amarelos, mas também as esperanças e sonhos de uma nação inteira.